Bom dia. Bom dia, pessoal. Só um minutinho que eu tenho que aceitar. Mexer na câmera aqui rapidinho, que eu entro com dois aparelhos. Espera aí que a gente já conversa. Agora sim. Bom dia, terceira série, como vocês estão? Eu estou usando esse mecanismo, tá? Porque eu não tenho webcam, então, deixa eu só diminuir o áudio aqui. Então, o que eu faço? Eu uso a câmera, conecto num dispositivo a câmera e uso o computador para dar a aula. E aí, como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Eu estou bem. Bem, que bom. Estão conseguindo levar, estudar tranquilo, fazer as coisas. Sim, vocês também não falam não pelo Zoom? Não é todo mundo que tem microfone, professor. Entendi. Entendo. Vocês não usam o celular, não? Vocês usam o computador, né? Melhor? Eu tô no tablet. Eu uso o computador. Meu tem áudio agora, mas não tinha antes, não. Tá. É porque às vezes eu faço umas perguntas assim e, tipo, é legal a gente ter uma interação que seja mínima, mas ter essa interação porque, né, eu consigo aí chegar até vocês, senão eu não consigo chegar até vocês. Não dá se eu não tiver esse contato auditivo, pelo menos, eu não consigo, né, chegar até vocês. Mas deixa o pessoal ir entrando aí que eu vou explicar mais ou menos como vai ser a dinâmica dessas aulas, porque, né, elas seriam aulas práticas na sala, a gente já tinha todo um cronograma montado aí para essas aulas, e de repente a gente se viu vou colocar esse termo, nesse pandemônio que a gente está vivendo agora, né? Nem pandemia, mas um pandemônio que está vindo coisa de todo lado, parece. E a gente vai tentar fazer o seguinte. Nessa primeira aula, como, né, eu não tive esse contato inicial com vocês em nenhum momento, nessa primeira aula eu vou fazer o seguinte, eu vou reabordar alguns pontos, eu até encaminhei junto da tarefa lá de vocês uma lista de exercício. Então, qual é a ideia dessas aulas? A ideia dessas aulas é trabalhar pontos que vocês já viram da disciplina de Química, tá? Que vocês já viram no início do ano até agora. Então, a gente vai usar todos esses momentos aqui para fazer digamos, uma revisão do que a gente já estudou, o que vocês já estudaram durante esse ano. Nesse primeiro momento, fui eu que escolhi o conteúdo, tá? Eu não tive um contato com vocês, então eu peguei e escolhi o conteúdo eu mesmo, não perguntei qual seria o conteúdo, mas para os próximos momentos, que se a gente, né, eu acredito que a gente vai ter alguns encontros ainda antes de voltar à normalidade, não sei quando que vai acontecer isso, tá? Mas a gente vai ter alguns encontros antes de acontecer essa volta e eu vou deixar aberto. Então, o que é deixar aberto? Deixar aberto eu estou no grupo de WhatsApp de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão me dizer lá naquele grupo um consenso da turma, tá? Eu não quero um falando, trabalha isso, trabalha aquilo, porque aí não dá para trabalhar tudo num único momento, eu vou ter que dividir. Mas em um consenso da turma para ver, assim, tipo, qual o conteúdo dentro do que eu já estudei, não o que eu vou estudar, mas o que eu já estudei, que eu preciso que dê uma revisada, né? Que eu preciso que dê uma retomada, que tem alguma dificuldade ali ainda para mim de compreender os conceitos desse conteúdo, tá? O primeiro momento aqui eu preferi trabalhar com a química orgânica, já disse para vocês, né? Vocês já estudaram, a gente já trabalhou Gustavo, junto. Oi.
Uma pergunta. Pergunta. Essa retomada de conteúdo que você vai fazer, você vai voltar explicando ou você vai passar atividade, vai fazer Aplicação. Eu não vou passar por cima aplicação? de explicação, não. É claro que a explicação, Murilo, ela vai vir junto do exercício, não vai ter jeito, né? Eu vou ler uma determinada questão ali e eu vou ter que trabalhar o conteúdo daquela questão. Então, eu vou dar uma breve explicação, mas o foco principal é... Deixa eu só ver aqui. Alguém falou alguma coisa no chat? Foi o William que falou, o William e quem falaram duas coisas. Cadê? Bem, na medida do possível. Tá, a Bárbara respondeu, o Murilo e o William. Tá. Aí, pessoal, é isso. Então, eu acredito que a gente vai ter esses encontros e vocês fiquem à vontade para selecionar os conteúdos que vocês estão com uma dificuldade ou que tiveram dificuldade aí durante esse período até agora, tá? Então, nesse primeiro momento, para a gente começar aí, eu selecionei o conteúdo de Química Orgânica, tá? Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Que eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu selecionei esse conteúdo de Química Orgânica porque vocês sabem que, igual eu já falei com vocês, é um conteúdo muito cobrado dentro da avaliação que vocês vão fazer esse ano, né? Assim, acredito, que é a avaliação do Enem. Então, esse conteúdo, ele é importante dentro dessa prova porque, como a gente vem observando já em vários anos, o conteúdo eu vou compartilhar a tela, tá, pessoal? O conteúdo de Química Orgânica, ele vem sendo, assim, o carro-chefe para essa dinâmica dentro da prova do Enem, tá? Aí eu conversei com o Jonassi, e, né, que ele é o professor de química, ele e o Digão, não é? Não são os dois, os professores de química de vocês? É isso, não é? É. Isso. Então, aí eu conversei com o Jonassi, ele me pediu, assim, para trabalhar um pouco dessa ideia da nomenclatura. Então, nesse primeiro momento, eu não estou trabalhando diretamente com a nomenclatura, mas ela vai envolver aqui esses conceitos, então a gente vai pegar, eu dei uma olhada nos livros de vocês ontem, a gente vai pegar aquele livro número 1 de Química Orgânica, que vem ali com aqueles conceitos introdutórios, cadeia carbônica, átomo de carbono primário, secundário, terciário, quaternário e assim sucessivamente. Pessoal, eu gosto muito eu acho que eu gosto muito de fazer essas coisas, né, de mexer com isso, mas eu utilizo um software que ele vem e me ajuda bastante a entender diversos comportamentos, que é o ChemSketch, de substâncias químicas. Ele é um software gratuito, tá? Eu consigo, por exemplo, desenhar cadeias carbônicas, então eu consigo prever o comportamento e assim eu consigo visualizar, com mais facilidade esses conceitos introdutórios, né? O que são cadeias carbônicas abertas, normais, ramificadas, saturadas, insaturadas, com duplas ou triplas ligações, o que são compostos aromáticos, como aqueles que apresentam não somente, mas apresentam núcleos benzênicos, não aromáticos, fechados. Então, eu consigo criar funções orgânicas. Aqui não, né? Eu criei Aqui eu tenho um halogeno, um haleto orgânico, né? Um halogênio é ótimo, um haleto orgânico, enfim. Eu utilizo bastante esse software porque ele me dá o entendimento aí. Tenho mais dificuldade em Química 4. William, eu não sei o que é Química 4 de vocês. Eu não sei que tipo de conteúdo envolve a Química 4. Eu tenho que olhar nos livros porque eu não dou aula para vocês, então eu não sei. Depois eu dou uma olhada e a gente faz alguma coisa, tá? Eu escolhi a... Oi. Qual é a área da química que é trabalhada dentro dessa química 4? Uma das matérias é propriedades coligativas. Soluções. Sempre é a questão das soluções que, né, cálculo de concentração, essas coisas, propriedades coligativas, beleza. Beleza, a gente pode fazer também. Acabei de dar essas aulas aí para a segunda série. São conceitos bem difíceis mesmo, às vezes, de compreender, mas a gente vai tentar, então, fazer. Olha só.
Alguém tentou resolver essas atividades? Né, elas estão bem atividades de caráter revisional mesmo, aquele assim, tipo, olha, pega o bloquinho para construir a casinha, bloquinho por bloquinho. Então, eu pensei nisso. Aqui a gente tem uma molécula, é muito interessante, pessoal, quando a gente trabalha com a química orgânica, eu já comentei isso com vocês, volto a reforçar, é muito importante conhecer a molécula, reconhecer o que significa esse desenho, é fundamental para você compreender conceitos como cadeias carbônicas, né? Que tipo de cadeia carbônica é essa? Então, você tem digamos, aquela grande quantidade de classificações, então você tem cadeias carbônicas abertas, ramificadas, saturadas, insaturadas, homogêneas, heterogêneas e assim sucessivamente. Aqui a gente percebe claramente que é uma cadeia carbônica, né, mista. Por que que ela é mista? Porque ela tem porções abertas, porções fechadas. Além disso, ela é um composto que tem uma região, né, ele é um composto que tem uma região na estrutura molecular que é aromática, na verdade aqui tem um anel benzênico, mas você tem uma função aqui. Foi isso que vocês estudaram lá no livro 1, se não me engano, né? Funções orgânicas, cadeias carbônicas abertas, a classificação e a nomenclatura. Tá? Principalmente a nomenclatura. Vocês conseguem dar os nomes dos compostos orgânicos? Não com essa complexidade aqui, porque as regras de nomenclatura que a gente estuda não chegam na complexidade de nomenclatura para esse tipo de composto aqui, tá? Esse daqui a gente tem regras muito mais específicas. Houveram modificações das regras de nomenclatura de compostos orgânicos, mas ainda os livros não trouxeram essas novas estruturas propostas pela IUPAC, tá? Eu já sei que tiveram essas modificações porque eu já li o material, mas os livros ainda não trouxeram. Então a nomenclatura ela é muito complexa para esse tipo de composto. Dá para fazer, evidentemente, mas não é o caso. Aí ele pergunta aqui, ó. Uma coisa muito importante e que é comum nas provas do Enem, pelo menos até do ano passado, tinha pelo menos uma questão que envolvia isso, funções orgânicas químicas, né? Que tipo de função a gente tem aqui? A primeira ideia para você resolver essa pergunta, né, o nome das funções presentes na molécula, é você entender as regiões que apresentam funções. Então, todas as regiões da minha molécula que apresentam heteroátomos, né, átomos diferentes de carbono e hidrogênio, esses heteroátomos, eles indicam funções. A gente já sabe disso. Então, por exemplo, onde que eu posso... Deixa eu acho que aqui fica melhor para eu riscar. Tá? Eu vou estar com um probleminha no mouse porque eu estou usando a televisão como monitor e aí ela fica muito grande e o mouse não consegue deslizar direito. Então, olha só. Aqui eu tenho uma função. Por que que eu sei que aqui tem uma função? Ora, tem heteroátomos nessa região. Se há heteroátomos nessa região, obviamente que aqui existe uma função. Aqui tem mais outra função. Aqui, a mesma da anterior. E aqui tem outra função. Uma coisa importante são as duplas, né, ligações, que aí o Jonassi até me comentou também que não são todos, tá, pessoal? Estou falando de uma maneira geral assim, mas não são todos. Que existem, tem pessoas que têm dificuldades na hibridização. Oi. Heteroátomo seria qualquer átomo diferente do carbono, de carbono e hidrogênio. Sim. A gente normalmente considera isso, Murilo. Heteroátomos são quaisquer átomos na cadeia carbônica, mesmo, olha só, mas quando eu falo nesse heteroátomo que eu estou falando aqui, é um identificador, tá? É uma forma de identificar. O que eu chamo de heteroátomo é tudo aquilo que é diferente de carbono e hidrogênio. Agora, quando você vai classificar a cadeia carbônica, não. Quando você vai classificar a cadeia carbônica, o heteroátomo que é considerado ali na cadeia carbônica, para a classificação da cadeia carbônica, é aquele que se encontra entre carbonos, tá bom? Tem essa diferençazinha quando eu uso o termo heteroátomo para especificar qualquer átomo da minha cadeia carbônica, independente da região, para identificar, né, as funções em qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio na minha cadeia carbônica. E tem
o heteroátomo que classifica a cadeia, tá? Então, nesse caso, a classificação da cadeia carbônica, né, em homogênea ou heterogênea, ela requer que esse heteroátomo esteja entre carbonos, tá bom? Então, tem esse critério na hora de classificar a cadeia. Mas heteroátomos são todos os átomos de uma maneira geral, isso é até, né, especificado até às vezes na IUPAC, ela recomenda às vezes a nomenclatura, essa ideia de átomos diferentes, tá? De carbono e hidrogênio. Mas tem essa condição. Quando eu vou classificar a cadeia, tem muitos autores que consideram heteroátomos apenas esses, tá, Murilo? Apenas esses que estão entre carbono. Mas, de uma maneira geral, é qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio que constitui a molécula ali. Fica mais fácil para você identificar as funções. Tudo bem? Então, que funções tem aqui, pessoal? Aí você precisa ter, claro, evidentemente, não o software, mas você precisa ter uma tabelinha de funções. Essa tabelinha de funções pode ser encontrada na internet, provavelmente o livro de vocês já tem. Então, a gente tem aqui algumas funções importantes. Aqui, por exemplo, NO2, ele é um conjunto, né, um grupo funcional que indica um nitrocomposto. Né? Um composto chamado, é isso mesmo, um nitrocomposto. Aqui, nessas duas regiões, nós temos, olha só, nós temos aqui, ó, um carbono ligado a 2 átomos de oxigênio, um carbono ligado a 2 átomos de oxigênio. Em ambos os lados a gente tem ésteres. Isso é um éster, tá? Tanto aqui quanto aqui. Já aqui, nesse outro aqui, o nitrogênio, ele pode indicar várias, né? A gente sabe que existem as funções oxigenadas, as funções nitrogenadas, as funções sulfuradas, que são aquelas à base de enxofre, os haletos orgânicos, os compostos de Grignard, e assim sucessivamente, uma série de compostos. No caso dos compostos de nitrogênio, tem alguns específicos. Tem as aminas, as amidas, os nitrocompostos, as nitrilas, isonitrilas e assim sucessivamente. Tem outros, mas não vem ao caso aqui no ensino médio. Então, basicamente, qual é a diferença ou quais são as principais funções orgânicas nitrogenadas que normalmente aparecem nas moléculas para vocês resolverem? Amina e amida, tá? Qual é a diferença entre uma amina e uma amida? Então, veja bem, ambas são derivadas da amônia, tá? Tanto a amina quanto a amida. Só que a gente tem uma diferença. No caso da amina, os átomos de hidrogênio, eles são substituídos... No caso da amina, os átomos de... Deixa eu ver se eu vou conseguir ligar aqui. Isso. Os átomos de hidrogênio, percebam, ó, eles são substituídos por cadeias carbônicas de qualquer natureza. Então, você tem aqui, quando substituímos um átomo de carbono, nós temos uma amina primária. Quando substituímos 2 hidrogênios, desculpa, uma amina secundária. E aqui, uma amina terciária. Mas perceba que o nitrogênio, ele se encontra rodeado, né, entre carbonos. Essa é, né, a grande sacada para a amina. E não há presença de oxigênio na amina, diferentemente da amida, que é derivada da amônia também, só que nesse caso aqui, um dos hidrogênios ele já vai se encontrar substituído, ele já vai se encontrar substituído por um grupo que OH, doido. Um grupo CO. Deixa eu ver se eu acho os grupos funcionais aqui. Aqui. Por um grupo CO, carboxil. Deixa eu pegar aqui. C dupla O, COH. Cadê a amida? Caramba.
Só um minutinho que eu estou localizando ela aqui rapidinho para vocês. Mas ela já se encontra substituída por um grupo carboxil, né? Carbonila, na verdade. Caramba, cadê a minha carbonila? Aqui. Poxa. Então, perceba. Deixa eu apagar esse aqui. Então, perceba, ó, que no caso da amida, Opa, não tem essa dupla ligação aqui, peguei a função errada. No caso da amida, a gente já tem um átomo de carbono com oxigênio. Por que ele transforma? Bicho, ó, às vezes eu fico puto com esse software. Enfim, eu tenho um átomo de nitrogênio já ligado a um carbono com dupla ligação, ao grupo carbonila. Então, aqui nesse caso, como a gente não tem isso, a gente tem uma amina. Então, são essas as funções. Indique o número de carbonos terciários. Vocês conseguem identificar o que é um carbono primário, secundário e terciário? E mais, vocês conseguem identificar o que é a hibridização sp3? SP, SP2? Sabe como que acontece essas hibridizações? Como que você olha para isso aqui? William, você que falou que manja. Como que você olha para isso daqui e me diz quais partes dessa molécula aqui tem hibridizações e que tipo de hibridização acontece nesses carbonos? O que te leva a, por exemplo, a responder essa pergunta, né? Olhando para a molécula, como é que sp2 tem uma ligação dupla? Verdade. Então, a gente tem aqui, eu posso dizer que aqui a gente tem um carbono sp2, aqui também, aqui e vários aqui. Na verdade, lembrem-se que as ligações do anel benzênico não são duplas, elas são tratadas como, mas na prática não são, elas são ressonantes, elétrons ressonantes, eles estão circulando, não há fixação ali naquela região da molécula, elas estão circulando. sp3 ou sp1 só tem uma ligação simples, certo? Mas o sp, né, que é o sp1, ele é caracterizado então aí pela presença da ligação tripla, né? A sp3 são só ligações simples. Então, átomos de carbono, onde eu observo todas as ligações do meu átomo de carbono do tipo simples, sp3. Se eu observar uma ligação dupla, a gente tem ali naquela ligação dupla uma hibridização do tipo sp2. E na ligação tripla, uma ligação do tipo sp. Lembrando que eu não estou dizendo para vocês ligações sigma e ligações pi, né? Elas acabam vindo, mas por enquanto eu não falei, por exemplo, que ligações simples são tratadas como ligações sigmas, as duplas é uma sigma e uma pi, e a tripla, como bem disse o William, só tem uma ligação simples, uma ligação sigma, toda ligação simples é sigma, toda ligação dupla é sigma pi, e toda ligação tripla é sigma pi ou pi sigma pi. Tanto faz a ordem aí que você vai colocar lá. Fala, Flores. Foi sem querer, desculpa. Beleza. Então, ó, indique o número de carbonos terciários. Carbonos terciários são aqueles carbonos que estão ligados a outros 3 átomos de carbono, não é isso? Então, a gente tem aqui, ó, tem um carbono terciário aqui, nessa região. Tem um carbono terciário aqui, certo? Tem outro aqui. Ó, esse carbono está ligado a 1, a 2, a 3. Esse daqui. Então, ele é terciário. Esse daqui tem o mesmo formato, ó, esse daqui, ó. É engraçado quando a gente vai falando esse daqui, né? Esse daqui, esse daqui. Esse carbono aqui, ele é terciário, ó, tem um carbono para cima, para a direita, para a esquerda, para a direita dele, então ele é terciário. Ó, secundário, primário, secundário. Ah, por que esse daqui é secundário? Porque aqui tem um nitrogênio, não tem carbono, então ele é secundário. Secundário, primário. Aqui a gente tem outro carbono terciário, ó.
Só que prestem bastante atenção no que ele está pedindo. Ele quer os carbonos terciários que apresentem hibridização sp3. Se eu olho... Deixa eu pegar uma outra cor para... Cadê? Para o lápis. Se eu olho... Ai, meu Deus do céu, hoje parece que eu esqueci tudo. A cor, como trocar a cor, parece que eu estou igual um noob jogando pela primeira vez. Olha só, se eu observo esse carbono aqui, que eu acabei de circular, ele não é um híbrido sp3. Por quê? Porque logo aqui na região aqui de contato com outros carbonos tem uma dupla. Então, ele não pode ser sp3, ele não responde a essa pergunta. Aqui, a mesma coisa. Esse carbono aqui é o mesmo desse, ó, parecido. Então, ele é um híbrido sp2 também. Já esse daqui, ó, ele é um híbrido sp3 e é um carbono terciário. Olha, todas as ligações dele são simples, né? Ele está ligado a outros 3 átomos de carbono, então a gente tem um híbrido sp3 por enquanto. Esse daqui de cima, ele não pode ser tratado como um híbrido sp3, apesar de ser um carbono terciário, porque, como a gente sabe, essas ligações, né, são tratadas como ligações duplas, né, mas na realidade são elétrons pi ressonantes que estão ali circulando na molécula. Então, tudo isso me leva a não considerá-lo dentro dessa resposta aqui, obviamente. Então, a gente só tem um. É isso mesmo? Concordam? Só tem um. Eu estou resolvendo agora com vocês, tá? Eu não resolvi antes, não faço a menor ideia. Estou resolvendo tudo agora. Sim. Isso. Eu só consegui enxergar um. Eu também. Então, é um mesmo. Quando os pares chegam na mesma conclusão, a gente chega a um denominador comum. Então, se a gente está conseguindo chegar a essa ideia, é um mesmo. Olha só, apesar de existirem outros carbonos terciários, tá bom? Apesar de, o único terciário é esse. Terciário sp3. Então, aqui a gente tem um. Deu o número de ligações π. Então, é só você saber que toda ligação dupla e tripla é que contém elétrons π e mais. O benzeno, ele por natureza, ele tem esses elétrons π, só que são elétrons π ressonante. Ressonante quer dizer que eles estão girando na molécula, estabilizando o composto, né? Eles estão circulando, por isso aquela bolinha na representação do benzeno. E aí a gente tem quantos elétrons, ou melhor, o número de ligações π. O número, quantas ligações π? Ó, toda ligação dupla tem uma ligação π. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Correto? Correto? O que vocês acham? Deixa eu mostrar um negócio. O que vocês acham? Tá certo? Certinho. Certo mesmo? Vamos ver isso aqui. Isso daqui aparece em algum lugar lá? Aqui tem isso. Deixa eu apagar essas estruturas aqui. Nessa molécula do desenho, eu tenho esse grupo? Cuidado com os grupos funcionais. NO2, olha só como eu falo para vocês, quando eu falei durante a vida toda que a gente estudou junto, na verdade. É cumulativo, meu amigo. Não adianta. Não adianta. Isso daqui, NO2. O que é o NO2? Você tem que saber como que dois oxigênios estão ligados ao átomo de nitrogênio aí nesse composto. Aí você vai chegar a essa ideia aqui, ó. Então, quer dizer, tem uma outra ligação π aqui, ó, aqui, escondida. Ela só não está exposta, mas existe ali. Então, se você falasse comigo, né, como a gente tinha falado, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 ligações, a gente teria errado, porque existe uma ligação π aqui, nesse composto, né? Que eu rabisquei todo aí. Mas, então a gente tem 8. Beleza? Cuidado com isso aqui. Com isso aqui. Com os grupos funcionais. Cuidado com esses grupos funcionais. Eles também são formados por átomos. E os átomos que formam esses grupos também estão ligados uns aos outros. Então, você tem que considerar essas ligações, já que ele não especificou onde ele quer. Ele está dizendo que ele quer todas as ligações π existentes. Então, existe uma ligação π aqui também. Lembre-se que a ligação dupla é formada por uma ligação π, tá? Então, fiquem atentos a isso. Beleza, tranquilo, né? Bom, eu acho super tranquilo. Não sei vocês. Mas é bem tranquilo. Aqui, ó, a gente tem, vocês que estão provavelmente estudando isomeria agora, a gente já viu ano passado, mas né, sabe que segunda série é ainda aquele intermediário entre o que eu vou fazer, né, quais objetivos eu tenho e onde eu vou chegar depois. Então fica sempre aquela confusão no meio do caminho e provavelmente vocês passaram pelo conteúdo de isomeria, alguns evidentemente compreenderam o conteúdo, outros nem tanto, mas vocês estão vendo ele de novo. Então, basicamente, o conteúdo de isomeria, principalmente na parte de isomeria óptica, isomeria geométrica, ele envolve essas denominações, essas representações aqui, ó, para os átomos, para as ligações dos átomos na cadeia carbônica. Você tem que entender, basicamente, que isso daqui foi um mecanismo criado para tentar, digamos assim, fazer com que você abstraia a tal ponto que você entenda que essas ligações achuradas aqui, essas ligações preenchidas, elas trazem para a gente a ideia de que os átomos, eles estão vindo aqui, ó, para fora. Não tenho nada aqui agora na minha frente para fazer. Mas eles estão vindo aqui, ó, na minha direção. Então é como se eu estivesse olhando para a tela do computador e aquele grupo CH3 ou o grupo H, que está ali marcado com essas ligações achuradas, estivessem vindo na minha direção aqui. Eu tenho que imaginar eles vindo para a minha direção. Já o H, os dois hidrogênios e o grupo hidroxila, que está ali embaixo, com a ligação traçadinha, né, traçada, significa que eles estão indo para trás. Então eu tenho que imaginar o CH3, por exemplo, nessa região aqui, ó. Eu tenho que imaginar o CH3 vindo na minha direção e o hidrogênio indo para trás da molécula. E o que é isso? Geometria molecular, né? Aquilo que a gente estuda lá na primeira série. Aí traz toda a informação da vitamina D3, todas as suas constituições, para que ele foi, né? Algumas características químicas, físicas, né? Aplicações e etc. E aí ele diz o seguinte: traz a quantidade e a massa de substância por vitamina D, né? De uma das substâncias que a formam. E aí indica ele fala o seguinte, ó: indique na fórmula do colecalciferol reproduzido abaixo um átomo de carbono quiral responsável pela atividade óptica. Nossa, essa pergunta veio aqui num revisional que não era, eu não vi, desculpa. Tá, mas se é um átomo de carbono quiral, acho que vocês conseguem identificar o que é um átomo de carbono quiral? Vocês estão estudando geometria e isomeria. É um átomo com hibridização sp3 que tem as 4 ligações diferentes. Isso, os 4 ligantes nele são diferentes. Então, como que você faz para identificar átomos de carbono quiral? Primeiro, eles não podem existir em ciclos, né? Então, em todas as regiões de ciclo da minha molécula, né, de cadeia fechada, eu não posso ter esse átomo, porque se o critério básico do átomo de carbono quiral é que você tenha 4 ligantes distintos nesse carbono, eu não posso ter ele no ciclo, porque o ciclo, ele obrigatoriamente aqui tem 2 carbonos ligados uns aos outros, né? São sempre 2 em 2 carbonos. Então, você tem, digamos, grupos repetidos ligados aos carbonos. Como que eu posso te indicar a ideia para resolver esse tipo de questão? Cara,
Normalmente, as questões que envolvem a isomeria óptica, elas vêm com estruturas marcando as ligações que estão saindo e estão vindo na direção do leitor e saindo, né, indo para trás do plano da molécula. Sempre, é quase assim, eu não vou dizer sempre, mas que é quase muito comum os carbonos quirais estarem representados nessas regiões aqui, ó, que tem essas ligações saindo do plano. Aí, o que você faz para verificar se há ou não carbono quiral nessas regiões aqui, ó? Usa o critério que o Murilo falou ali, 4 ligantes distintos. Eu já acabei de falar que no ciclo não tem. Então, tanto esses dois aqui quanto esse aqui não podem ser. Por quê? Ó? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Se eu observo esse átomo de carbono aqui, ó, tem que ter 4 ligantes diferentes. Então, tem um OH aqui, tem um hidrogênio escondido aqui, tá bom? Porque tem 4 ligações. Carbono para cá, carbono para lá. Então, veja que não há distinção entre esses grupos aqui, ó, entre esse e esse grupo. Não é que não possam ser outros átomos de carbono, mas eles têm que ser diferentes. O que constitui eles tem que ser diferentes. Então, aqui não pode ser. O mesmo vai se repetir aqui, ó. Aqui. Ai, que ódio que eu tenho desse zoom, gente, na moral. O mesmo se repete aqui, ó. É um carbono, só que tem esse ligante, que é um carbono, esse ligante, que é outro carbono, esse ligante, que são 3 carbonos. Percebam que os ligantes são todos idênticos. Por quê? Ele não é só pelo fato deles serem carbonos, é pelo fato deles serem carbonos, mas que, ó, esse carbono aqui está ligado a outro carbono. Esse daqui também a outro. Esse a outro. 2. Então, quer dizer, percebe que é muito igual tudo que está ligado a esse carbono circulado que eu fiz aí. Então, não pode ser o centro quiral. O que me leva, devido à observação da molécula, o que me leva a crer que esse carbono quiral aqui esse centro aqui que eu marquei, o primeiro, é o carbono quiral. Primeiro, eu fui nas regiões onde existem essas ligações achuradas aqui, traçadas. Porque normalmente é ali que vai estar o carbono, tá? Normalmente é ali que eles colocam. Normalmente é ali mesmo. Só para o cara, porque quando ele olha essa ligação, ele fala, o que é isso que está pintado? O que é isso que está traçado? O que significa isso? Então, se ele não aprendeu essa leitura, ele não responde a questão e aí, ó, já era. Aqui, então, você percebe, ó, que esse carbono aqui, ele está ligado a um hidrogênio, a um grupo CH3, a todo esse grupo aqui e a todo esse outro grupo aqui, ó. Não vou circular tudo, mas é todo ele. Então, percebe que esse carbono central aqui, ele tem 4 ligantes distintos, portanto, ele é um centro quiral. Podem existir outros? Podem, mas aqui não estou visualizando nenhum outro, tá bom? Não tem, só esse mesmo. Aí, entendido? Eu acho que sim, né? Eu não sei, pessoal, eu estou tentando, assim, fazer da melhor forma, porque como a gente está tendo o primeiro contato mesmo em termos de aula, eu vou sentir um pouquinho aí vocês antes para eu poder seguir ou não o passo. Tá dando para entender tranquilo? Tá indo no... Tô conseguindo chegar em algum ponto que você talvez tinha uma certa dificuldade ali? Se não, a gente vai chegar nesse ponto uma hora ou outra, tá bom? Claro que depois nas próximas aulas vocês vão me indicar o conteúdo, tá? Vocês que vão me indicar o conteúdo que vocês querem que eu faça nas aulas, tá? Aí eu mando uma lista com antecedência e a gente resolve depois. Qual a função orgânica oxigenada? Justifique com base na estrutura molecular. Por que essa vitamina é lipossolúvel? Você sabe o que é lipossolúvel? Como que você... Isso são questões discursivas que, para quem
para quem pretende chegar em faculdades de medicina futuramente, provavelmente vai ter discursiva de química na sua prova, dependendo da faculdade, né? Evidentemente. E aí? Isso não é só um conceito químico. É um conceito biológico também, né? É químico, mas também é bioquímico, na verdade. O que é uma substância hidrossolúvel e lipossolúvel? O que são vitaminas hidrossolúveis, vitaminas lipossolúveis? Vocês sabem essa diferença? Tem que saber, hein? Se não sabe, procura aí. Eu não vou falar também, não. Lipossolúveis é solúveis em lipídios? Isso, perfeito. Em gorduras, né? Então, ambientes gordurosos, lipídios. Não gordura, porque a gordura é um tipo de lipídio. Mas em ambientes onde há uma alta concentração de lipídios, a gente tem uma facilidade, né, na dissolução dessas substâncias. Por quê? Porque aí você tem que pensar, o que é o lipídio? O lipídio, ele é um ácido carboxílico. Tem, então, a gente tá aqui, ó. Bacana. O lipídio, ele é um ácido carboxílico. Então, ele tem uma região polar, uma região apolar. Essa região aqui é lipossolúvel. Essa região aqui interage com moléculas de água numa baixa quantidade, mais interage, mínimo. Então, por isso que ela é lipo. Por quê? Porque aqui a gente tem com os lipídios, eles têm uma tendência a ser apolares, né? Ah, mas tem uma região ali, sim. Mas só que essa região, quando eu comparo com a extensão da molécula, ela é muito mínima. Então, a interação que ela vai fazer com a água, nesse caso, é muito baixa. Portanto, aí, como essa interação é muito baixa, eu basicamente digo que não há interação, né? Elas são, digamos assim, desprezíveis. Então, toda essa parte da cadeia carbônica que faz parte aí desse lipídio, que nesse caso é um óleo, né? Um óleo insaturado, você tem toda essa parte de cadeia carbônica sendo uma cadeia apolar. Então, ela é lipossolúvel, quando ele fala aqui, ele fala que ela é lipossolúvel porque, olha só, a estrutura dela, você tem uma região mínima aqui, ó, um grupo hidroxila situado em toda a extensão da molécula. Veja bem, então toda aquela parte ali, ela é apolar. É claro que eu estou apenas indicando por meio da estrutura, tá? Se você vai olhar eletronicamente, aí tem um monte de diferenças de polarização, enfim. Mas em termos gerais é isso. Qual é a função orgânica oxigenada? Bom, é essa que eu circulei. Que função é essa? É um fenol ou é um álcool? É um fenol ou um álcool? O que diferencia o fenol do... Fenol, professor. Fenol? Uhum. Por que você me leva a álcool? Não tem anel. Olha só, Ana e o William também que responderam. Para existir o fenol, assim como bem disse a Bárbara, deixa eu voltar aqui no software. Para existir o fenol, a gente tem que ter o anel benzênico e no anel benzênico tem que ter um grupo... Tem que ter um grupo OH. Assim, isso é o fenol. Se só tivermos uma estrutura similar, olha só, é uma cadeia fechada, essa daqui, esse desenho que eu vou fazer agora, ó, é uma cadeia fechada, similar ao benzeno, só que faltam as ligações duplas aqui dentro, né? As ligações ressonantes aqui dentro. Quando acontece isso, que é o caso da nossa outra estrutura ali, a gente tem um álcool, porque ó, o carbono que se liga ao oxigênio, ele é um carbono saturado. Saturado por quê? Só faz ligações simples. Essa e mais o hidrogênio que está escondido aqui. E o fenol, não. Ele é um núcleo benzênico ligado ao OH. Deu para sacar a diferença agora? Tá? Tem cuidado com isso, tá, pessoal? Cuidado com a estrutura do ciclohexano. O ciclohexano, que é esse cara aqui, sem considerar o OH, o ciclohexano, ele é uma estrutura similar ao benzeno, tem 6 carbonos.
Só que ele se diferencia pela quantidade de hidrogênio, evidentemente, e pela presença, pela não presença das ligações ressonantes aqui dentro do anel, tá? Então, a gente tem aqui um álcool, como a Bárbara pontuou. Aí, por que essa vitamina é lipossolúvel? Aí você vai explicar aquilo que eu acabei de falar, né? Os lipídios, eles são uma classe de compostos constituídos aí, a sua estrutura molecular, ela tem uma grande cadeia, uma grande parte da cadeia é apolar. Na molécula da vitamina, do colecalciferol, essa molécula, ela também tem ela é, né, digamos, quase que 90% apolar. Então, pela regra de polaridade, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Como nós temos as mesmas características eletrônicas em termos de polaridade para as duas moléculas, a gente tem aí que a vitamina ou colecalciferol, ele é lipossolúvel, uma vez que a maior parte da sua estrutura molecular, ela é... Nossa, agora eu ia fazer um apolar aqui, mas Nossa Senhora, apolar. Pronto. Beleza? Tranquilo, né? Nossa, resolvi 2 questões, bicho. Eu falo que não dá tempo de resolver porque eu vou explicando os conteúdos que estão ali dentro e eu acho interessante isso. Tentar resolver mais uma aqui pra gente, depois vocês tentem resolver a lista por vocês, peguem as respostas comigo. Os lipídios são compostos importantes nutricionais, de valor nutricional, blá, 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 caixinha de fósforo, bolinha de gude, pererê, pororô, e vitaminas lipossolúveis. Olha só que interessante. Prestem muita atenção, tá? Porque às vezes, principalmente na prova do Enem, vocês já devem ter sacado que questões, dependendo da estrutura da prova, questões lá da frente, se você for bem atento, elas têm um trechinho ali bem pequenininho que responde àquela que ficou lá para trás, às vezes. Então, fica atento a essas movimentações dentro da prova. Você tem que ter essa malícia na hora de ler. Né, o texto, ele traz as informações. Então, traz tudo aí, bolinha, dananã, tchererê, traz várias estruturas. Aí eu já vou começando a supor coisas, mas essas suposições que eu faço são apenas para auxiliar. Não quer dizer que eu vou usar elas na minha resposta. É apenas um auxílio para que eu possa entender. Não sei o que vai cobrar ali embaixo. Então, veja bem, ó, eu já sei que, olhando aqui a estrutura, a gente tem o ácido oleico e o elaídico são ácidos que são insaturados, enquanto o ácido esteárico, ele é um ácido ou é um lipídio não saturado, né? Então você já tem essa diferença. E o que é que isso provoca? Provoca, por exemplo, aqui no oleico e no elaídico, presença de isomeria geométrica. O que que provoca? Provoca maior reatividade à molécula. Então, ó, já fiz 2 suposições básicas só olhando a estrutura molecular. Qual é o nome da reação química que ocorre com o ácido oleico? O nome da reação química? Não é agora isso aqui. Vocês nem estudaram as reações ainda. Na presença de um catalisador, porque senão eu vou ter que falar das reações, que origina o ácido esteárico, tá? Então aqui a gente não precisa focar nessa questão agora, porque vocês não viram as reações, então vamos deixar abaixo. Que tipo de isomeria ocorre entre o oleico e o ácido elaídico? Acabei de responder, né? Oleico e elaídico são isomerias geométricas. Tem alguma outra? Indique cada um dos isômeros. Aí eu não vou conseguir fazer aqui com rapidez, porque a gente também já chegou no limite da aula. Posso tentar fazer aqui rápido, tenho que copiar. Nossa Senhora. Vai demorar um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É só você pensar o seguinte, ó. Aqui tem um hidrogênio para cá. Certo? Vocês conseguem fazer os isômeros geométricos? E tem um para cá. Que isômero é esse? Só olhando aqui. Ó, grupos idênticos em lados opostos do plano. Nós temos um cis ou um trans? Aqui. Quem está respondendo lá? Só para a gente finalizar.
Eu não vou falar das reações porque vocês não viram ainda. Não, é a Camille e a Júlia. Ó, aqui a gente tem um trans. Então, para ser o cis, o que que eu faço? Eu troco de posição aqui o hidrogênio com esse grupo aqui de cima. Eu tô apontando na televisão, você acredita? Que eu tô aqui apontando aqui de cima, como se vocês estivessem vendo o que eu tô apontando. Que louco, meu Deus, olha só. Aqui, ó, você vai fazer a substituição, tá? Troca de posição entre os hidrogênios e os grupos. Então, os grupos de maior prioridade ficam acima do plano, os grupos de menor prioridade, que são os hidrogênios, vêm para baixo do plano. Então, você tem o isômero cis. O mesmo vai acontecer aqui em cima, ó. Só que aqui, perceba o seguinte, que os dois hidrogênios eles já estão na posição cis. Fala, Andrew. Sem querer, sem querer. Ó, os dois hidrogênios já são cis. Então, esse com o oleico, nós vamos fazer o trans, e com o elaídico, nós vamos fazer o cis. Basta mudar as posições, inverter. Lembre-se, geométrico, grupos de maior prioridade acima do plano imaginário traçado na ligação dupla, acima. Se os dois grupos de maior prioridade estão acima, e os de menor prioridade, obviamente, abaixo, a gente tem um cis. Se eles estão em posições inversas do plano, né, grupos de prioridade e menor prioridade em posições opostas do plano, da linha traçada, você tem um isômero trans. Tudo bem, pessoal? Olha só, tentem fazer essa lista, depois eu dou com mais calma. As respostas eu vou passar elas para vocês, vou fazer um arquivo de texto e passar para vocês. E me falem o seguinte, se na próxima aula, eu vou parar de compartilhar aqui, tá? Stop share. Se na próxima aula vocês querem, qual é o conteúdo que vocês querem que a gente trabalhe? Porque aí eu faço uma lista de exercícios, eu faço com poucos exercícios, tá? Aí explico o conteúdo dentro da questão, igual eu vou fazendo aqui agora. Se vocês tiverem uma outra proposta também, fiquem à vontade para me mandar lá no WhatsApp. Mas o que eu quero de vocês me indiquem o conteúdo, porque senão eu vou selecionando conteúdos que eu considero importantes, talvez sejam conteúdos que vocês já tenham domínio e eu, né, por não acompanhá-los, não sei isso, tá bom? Então é isso. Obrigado pela presença de vocês. Até os próximos encontros. Foi muito bom encontrá-los novamente. Então, ó, me informem lá no chat, no WhatsApp, qual o próximo conteúdo que vocês querem, que aí eu monto a lista e envio para vocês, tá bom? Eu comecei com esse porque foi uma... Que bom que vocês gostaram. Eu peço desculpas aí por qualquer eventualidade, mas como digamos assim, é o nosso primeiro encontro dentro desse contexto todo. Então, é isso. É isso, tá bom? Bom dia para vocês, então, pessoal. Boas aulas. Eu tenho uma aula agora, também 10 horas com a segunda série. E é isso, tá? Obrigado pela atenção e um bom dia. Tchau. Tchau, Gustavo. Tchau, Andrew.